Capítulo 18. E Davi passou a contar o povo que estava com ele, e a colocar sobre eles chefes de 1000 e chefes de 100. Além disso, Davi enviou 1/3 do povo debaixo da mão de Joabe, e 1/3 debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e 1/3 debaixo da mão de Itai, o geteu. O rei disse então ao povo: Eu mesmo também sairei sem falta convosco. O povo disse, porém: Não deve sair, pois se realmente fugirmos, não fixarão seu coração em nós. E se metade de nós morrer, não fixarão seu coração em nós, porque tu vales 10.000 de nós. E agora seria melhor se nos prestasse serviço dando ajuda desde a cidade. Portanto, o rei lhes disse: Farei o que parecer bem aos vossos olhos. E o rei ficou de pé ao lado do portão, e o povo todo saiu por centenas e por milhares. E o rei passou a ordenar a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai suavemente o moço Absalão por minha causa. E o povo todo ouviu quando o rei deu ordens a todos os seus chefes no assunto de Absalão. E o povo continuou saindo ao campo para enfrentar Israel. E a batalha veio a ser na floresta de Efraim. Finalmente foi derrotado ali o povo de Israel diante dos servos de Davi, e a matança ali resultou ser grande naquele dia, sendo de 20.000 homens. E a batalha ali se espalhou sobre toda a terra que se via. Outrosim, a floresta fez mais em devorar o povo do que a espada fez em devorá-lo naquele dia. Por fim, Absalão achou-se diante dos servos de Davi. E Absalão montava num mulo, e o mulo entrou debaixo de um entrelaçamento de ramos de uma grande árvore maciça, de modo que a sua cabeça ficou presa na grande árvore, e ele ficou suspenso entre os céus e a terra, ao passo que o próprio mulo debaixo dele foi para diante. Então certo homem viu isso e o contou a Joabe, e disse: Eis que vi Absalão pendurado numa grande árvore. Joabe disse então ao homem que lhe contava isso: E eis que o viste e não o golpeaste lá por terra? Então teria sido a minha obrigação dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: E mesmo que se me pesasse nas minhas palmas 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois foi aos nossos ouvidos que o rei ordenou a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Quem quer que seja, guardai-me o moço Absalão. Senão eu teria agido traiçoeiramente contra a sua alma e o assunto inteiro não teria ficado oculto ao rei, e tu mesmo terias ficado de lado. A isto disse Joabe: Não me detenha eu assim diante de ti. Com isso tomou 3 hastes na sua palma e passou a traspassar com elas o coração de Absalão, enquanto estava ainda vivo no coração da grande árvore. Então 10 ajudantes que carregavam as armas de Joabe vieram dar volta e golpearam a Absalão, a fim de o entregarem à morte. Joabe tocou então a buzina para que o povo voltasse de perseguir Israel, porque Joabe tinha refreado o povo. Finalmente tomaram Absalão e o lançaram num grande barranco na floresta, e erigiram sobre ele uma pilha muito grande de pedras. Quanto a todo o Israel, fugiram, cada homem para o seu lar. Ora, o próprio Absalão, enquanto vivia, havia tomado e passado a erigir para si uma coluna, que está na baixada do rei, pois disse: Não tenho filho para fazer meu nome ser lembrado. De modo que chamou a coluna pelo seu próprio nome, e ela continua a ser chamada de monumento de Absalão até o dia de hoje. Ora, no que se refere a Aimaas, filho de Zadok, disse ele: Por favor, deixa-me correr e levar a nova ao rei, porque Jeová o julgou para livrá-lo da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Neste dia não és homem de novas, e terás de levar as novas num outro dia. Mas neste dia não deves levar as novas, pela razão de que morreu o próprio filho do rei. Joabe disse então ao cusita: Vai, comunica ao rei o que viste. Então o cusita se curvou diante de Joabe e começou a correr. Aimaas, filho de Zadok, disse então mais uma vez a Joabe: Agora, aconteça o que acontecer, por favor, deixa-me também correr atrás do cusita. Todavia, Joabe disse:
Por que é que tu mesmo tens de correr, meu filho, quando não se acham novas para ti? Contudo, ele disse: Ora, aconteça o que acontecer, deixa-me correr. Ele lhe disse, pois, corre. E Aimaas começou a correr pelo caminho do distrito e por fim ultrapassou o Cusita. Ora, Davi estava sentado entre os dois portões. Entre mentes, o vigia subiu ao terraço do portão na muralha. Por fim, ele levantou os olhos e olhou, e eis um homem correndo sozinho. Portanto, o vigia chamou e informou o rei, a que o rei disse: Se estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele vinha, aproximando-se cada vez mais. O vigia viu então outro homem correndo. O vigia chamou por isso o porteiro e disse: Eis que vem outro homem correndo sozinho. A que o rei disse: Este também é portador de novas. E o vigia prosseguiu, dizendo: Vejo que o modo de correr do primeiro é como o modo de correr de Aimaas, filho de Zadoque. Ao que o rei disse: Este é um homem bom, e deve vir com boas novas. Por fim, Aimaas clamou e disse ao rei: Tudo bem. Com isso se curvou diante do rei com o rosto por terra. E prosseguiu, dizendo: Bendito seja Jeová, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a sua mão contra meu senhor, o rei. No entanto, o rei disse: Vai bem ao moço Absalão? A isto Aimaas disse: Vi uma grande comoção no momento em que Joabe enviou o servo do rei, teu servo, e eu não sabia o que era. O rei disse, pois: Põe-te de lado, toma a tua posição aqui. Assim se pôs de lado e ficou de pé. E eis que vinha o Cusita, e o Cusita começou a dizer: Aceite, meu senhor, o rei, as novas, pois Jeová te julgou hoje para te livrar da mão de todos os que se levantam contra ti. Mas o rei disse ao Cusita: Vai bem ao moço Absalão? A isto Cusita disse: Que os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para o mal se tornem como o moço. Então o rei ficou comovido, e subiu ao quarto de terraço por cima do portão, e entregou-se ao choro. E era isto que dizia ao caminhar: Meu filho Absalão! Meu filho! Meu filho Absalão! Oh, que eu mesmo, tivesse morrido em teu lugar, Absalão, meu filho, meu filho!